Ok, então, boa tarde para todo mundo. Boa noite ou bom dia, né? Dependendo de quem está assistindo. Depende de como está o tempo de quem está assistindo, né? Verdade. Então, o nosso convidado aqui hoje é o Lucas. Lucas é da empresa JM, controle de pragas e limpeza de caixa d'água. Então, vamos falar primeiro sobre controle de pragas, tá, Lucas? Isso. Quer falar um pouco da tua empresa? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Depois a oportunidade que vocês estão me dando. E a minha empresa e a minha equipe também, né? O Emerson e o Kleber são pessoas idôneas que estão trabalhando conosco há pouco tempo, mas já conheceram a nossa credibilidade, já ganharam a nossa confiança e a nossa parceria. Bom, né? muito bom. A JM Controle de Pragas já tem 25 anos no mercado. Eu assumi ela há 3 anos, mas já venho trabalhando nela há 12 anos. Tá? Então, nosso intuito é falar de controle de pragas para a sociedade, que controle de pragas está ligado diretamente com a saúde da população. Tá? Muita gente não conhece a seriedade de um controle de pragas para o bem-estar da família, de um local que você vai se alimentar, ter um controle de pragas rigoroso em um condomínio onde você mora. Normalmente o pessoal só reclama quando vê a baratinha andando na Isso, calçada, né? Aí gosta de mesmo. reclamar, né? E também outra coisa que a pessoa costuma fazer é culpar a prefeitura, né? Quando vê Isso os mesmo, bichinhos o ali, né? esgoto não é adequado e etc e tal. Então já temos controle de pragas. Hoje nós atendemos condomínios, residências, comércios em geral. Né? Nós temos uma equipe de 8 pessoas, né? 3 equipes na rua, mais o escritório. Né? Trabalhamos em parceria com a JM Desentupidora para atender melhor o cliente. Limpeza de caixa de gordura também, que o saneamento básico também faz parte, né? E é um direito do cidadão. Então, assim, eu sou fascinado por controle de pragas justamente por isso. Porque você fez um controle de pragas rigoroso, você tem uma qualidade de vida. Tá? Eu paro para pensar que eu mesmo, antes de trabalhar nesse ramo, nunca tinha parado e raciocinado sobre isso. Uma barata hoje dentro da tua residência, ela pode te trazer diversos danos. Tá? Ela pode te trazer uma dor de barriga, ela pode te trazer uma intoxicação alimentar muito forte e pode trazer sérios problemas, principalmente para crianças. E dentro desse teu controle de pragas, né? Tu tens aí uma listinha do que quais são as pragas controladas, né? Com a tua empresa, com a tua legislação. Porque, assim, porque em Joinville, esse dia teve uma situação que a gente se deparou com mandaruvá, né? Mandaruvá. Até o Emerson me mandou as fotos assustadas. Mandaruvá. E eu percebi o quê? Que controle de praga, para cada tipo de praga, não é que nem é um tipo de veneno, né? Não é que nem a gente faz em casa, que compra lá o veneno lá Isso e o que mesmo. tiver na frente usa o mesmo veneno. Para cada praga existe uma técnica específica, um equipamento específico e um produto da mesma forma, específico também. Né? Nós temos produtos que dão choque anafilático, que elimina o inseto na mesma hora, e temos produtos também que duram ao longo de um período de 6 meses, né? Agindo continuamente ali, tanto para a área externa quanto para a área interna. Então, dependendo da praga, nós vamos lá e aplicamos da forma correta. Então, assim, pelo que eu entendo, assim, eu entendo, né? Que é norma, né? Não é meu entendimento, isso é a norma. O que o síndico, quando vai contratar a empresa de controle de praga, o que ele deve procurar na empresa? Porque não é qualquer empresa que pode fazer esse tipo de serviço, né? Isso mesmo. O que a empresa tem que ter hoje para ela ser considerada uma empresa de controle de pragas? Hoje, a empresa de controle de pragas, a base de qualquer coisa é entender sobre a biologia da praga. Então, quem tem o primeiro contato com você, ele precisa entender sobre a biologia da praga. Tá? A partir desse momento, você identificando que a empresa entende da biologia da praga, você vai ver a questão documental também para trabalhar dentro do condomínio. Porque você vai estar trabalhando com produto químico, tem que ser profissionais capacitados, laudos regularmente ativos, né? Um laudo RT e etc. Quem que assina a RT é um engenheiro químico? Engenheiro químico, pode ser até um farmacêutico, tá? Nosso é o engenheiro químico Josinei Soares, tá? Há muito tempo já é o nosso químico. Então,
para você contratar uma empresa, tem alguns pré-requisitos. Essa empresa precisa entender sobre a biologia, ter os documentos em dia. Os funcionários precisam ter um seguro de vida, porque eles vão estar trabalhando com produto químico dentro do seu estabelecimento, que é um condomínio, é um estabelecimento comercial, porque tem um CNPJ. Então, sim, pode estar trazendo problema para o condomínio se não estiver dentro da regularidade. Tá? E após isso, aqueles outros pré-requisitos para a execução do trabalho, que são enviados o comunicado com as indicações necessárias para que os moradores possam tomar as devidas precauções. Isso, você falou uma coisa importante agora, o comunicado, né? A gente faz o comunicado, quantas horas de antecedência o comunicado? O comunicado a gente costuma mandar 7 dias de antecedência, tanto no presencial, né, no elevador, ou num mural, quanto os síndicos mandam geralmente no e-mail e WhatsApp. Tá, quais são os cuidados que os moradores têm que ter no dia da aplicação? Porque a pessoa vê no comunicado, né, que dia tal, horário tal, vai ter a aplicação da detetização ou desratização, né? Isso mesmo. O que ele tem que se... O condômino, pô, vai ter esse dia, vai ter o trabalho da empresa aqui no condomínio. O que eu tenho que tomar cuidado? O que eu não posso fazer? O que eu tenho... Aonde eu tenho que ir? Eu posso pegar o elevador? Eu posso andar no corredor? Eu posso andar com o meu cachorro no chão? O que ele tem que fazer, o condômino? Então, essa é uma dúvida muito frequente, né? Essa é uma oportunidade ótima para a gente explicar tudo isso, porque vai melhorar a qualidade do nosso trabalho e a qualidade de vida dos condôminos. Porque quando o nosso trabalho é interrompido, também gera um transtorno. Então, o que acontece? No comunicado vai constar as seguintes informações. Gestantes e pessoas hipertensas, proibido totalmente de circular no período da aplicação. Tá? Durante o horário da aplicação, correto é ninguém circular. Tá? E após 4 horas depois, hipertensos e gestantes continuam... A pessoa está passando lá o produto... Não circula. Deve não circular. Tá? O produto está suspenso no ar, então você pode inalar com uma certa facilidade. Porque o aplicador está protegido, né? O aplicador está protegido, está com máscara, está com manga comprida, luva. Tá? Então, assim, hipertensos e gestantes desde o início do serviço. Que é um exemplo, o serviço começou às 9h30 da manhã. A partir do momento que começou o trabalho, não circular até 4 horas depois. Tá? Já pessoas com a saúde, né, em plena saúde, pode circular após o término do serviço rapidamente. Passar. Terminou o serviço... Não ficar conversando com o vizinho na porta. Isso mesmo. Tá? Cachorro, gato, não circula. Porque eles estão muito próximos de onde foi aplicado. Eles lambem também, né? Cheiro. Isso mesmo. Tá? Então, justamente o comunicado é para isso aí, né? Para o condômino se programar, né? E botar na sua agenda que aquele período é destinado para detetização. Ou sair antes, né, de casa, ou se programa para chegar depois, né? Para sair mesmo depois. Então, não ficar circulando nas áreas comuns do prédio. Existe, para cada praga, né? Barata, rato, agora mandando vaca, né? São quantos tipos de pragas? Só? Nós temos pragas urbanas em torno de 20 pragas. 20 pragas. Tá, são bastante pragas. E tem alguma que tem um veneno mais forte? Tem. A barata periplaneta, ela é uma barata do esgoto, tá? Tem uma facilidade de ser eliminada. Qualquer produto que seja bem aplicado já traz um resultado de qualidade, tá? Já a Blatella germânica é um inseto que tem uma resistência grande. Que bicho que é esse? Tá? A Blatella germânica, ela é encontrada geralmente em comércio de alimentos. Mas o que ela parece o quê? Ela é o quê? Ela é uma barata bem pequena. Tá? Baratinha. Isso. Ela costuma a se esconder em frestas, tanto de geladeira quanto de armários. Tá? Ela vive somente em frestas. Tá? E geralmente em locais, aí, lanchonetes, restaurantes, buffets, né? Elas se escondem porque ali o alimento já está ali. Então ela mora e o alimento já está praticamente onde ela mora. Na floresta. Tá? Então, tem uma aplicação extremamente rigorosa para ela. Né? Hoje nós temos produtos inodoros que não trazem aquela contaminação química igual antigamente, que o pessoal tem medo, porque tem muito cheiro e tal. Mas mesmo assim, necessita de ser um produto específico, altamente resistente, para que tragam um resultado positivo para ela. E dessas 20 pragas, vocês fazem avaliação prévia? É feita a avaliação prévia?
Ou como é que funciona assim? Como é que É um condomínio que não tá com praga, mas faz aquele periódico, né? Isso mesmo. Você chega lá, para que tipo de praga vocês aplicam o veneno? Quando não tem uma infestação, é aquele pré-controle. O básico: barata, traça, aranha e formiga, tá? E roedores. Tá? Então esse é o nosso base já pra gente começar. Aí depois você vai entrando no nicho. Ah, que tipo de aranha você tem? Ah, eu tenho uma aranha marrom. Então daí já é outra forma de aplicação. Já é preciso ter uma periodicidade maior. Ah, Lucas, eu tenho uma blatela germânica. Aí você já começa a entrar em nichos diferentes. Mas o básico que a gente trabalha é barata, traça, aranha e formiga. Aí para descobrir teria que fazer uma inspeção prévia no condomínio, para poder determinar qual tipo de inseto e praga que tem no condomínio para poder aplicar Todo o produto serviço, correto. todo serviço é feito uma pré-avaliação. Um exemplo, Lucas, o meu prédio é em Garuva, né, ao redor da mata. Então nós já vamos fazer uma aplicação e fazer um orçamento coerente com aranha marrom, porque nós sabemos que naquela área tem aranha marrom. Tá? Então até nós vamos mencionar o cliente, se ele realmente já teve esse problema, para a gente poder estar solucionando antes que ele tenha que atinja a saúde de alguém, né? E depois de aplicado, assim, a responsabilidade técnica é durante a aplicação ou ela se estende a um período, né? Qual que é o período de cobertura da aplicação, né? A aplicação, ela tem de 4 a 6 meses de garantia. Tá? Então, todos os produtos que a gente aplica em condomínios têm essa resistência. A não ser um produto específico que é para a blatela germânica, que é um produto de choque anafilático. Esse produto ele age em torno de 2 horas. Tá? Aí perde eficácia. Tá? Eficácia. Mas em condomínios, nós damos a garantia de 4 a 6 meses, né? Ou costumamos fazer o contrato de periodicidade. Ok? Então, Lucas, eu tenho uma pergunta para você, uma dúvida. Não sei se é uma dúvida, né? É mais um esclarecimento. A gente é acostumado a fazer o controle de pragas quando a gente vê a praga. Né? Pô, a gente vê lá a barata, vê lá a aranha, vê o mandaruvá, né? A gente vai lá e chama a empresa. Mas qual que seria o ideal? Assim? Teria um método de controle, né? já planejado, já programado? Como é que funciona? Vocês têm algum plano desse jeito na empresa de vocês para atender esse tipo de demanda? Fazer um contrato anual para fazer visitas já pré-agendadas? Temos sim. Tá? Primeiro ponto, o CREA e a Vigilância Sanitária orientam que faça a cada 6 meses. Correto? Então, a cada 6 meses o ideal é ser feito. Porém, o condomínio exige uma limpeza diferenciada, porque o pessoal passa muito no condomínio, gera aquela sujeira. Então, tudo isso influencia no nosso trabalho, né? Porque o produto ele fica ali até 6 meses agindo, mas com a limpeza ele vai diminuindo essa carga de produto. Eu entendi que você passa o produto, mas vem a faxineira do prédio e faz a limpeza, ela vai tirar aos poucos. Tirando. Né? Somente aquele local mais escondido que vai agir mais tempo. Isso mesmo. Então, vendo isso, nós criamos um plano de manutenção que é feito atendimentos a cada 3 meses. Tá? Então, a cada 3 meses, a primeira aplicação é feita uma dedetização geral, vai pegar todas as áreas do condomínio. Tá? Um segundo atendimento, a gente vai fazer só a rede de esgoto e a área externa. Tá? Com uma carga de produto bem menor, somente pontual e se houver necessidade. Um exemplo, foi na segunda aplicação, viu que está tranquilo, não tem incidência de insetos, o produto ainda está fazendo efeito. Você vai e aplica basicamente somente na rede de esgoto. Tá? Para não estar carregando quimicamente o ambiente. Tá? Na terceira aplicação você faz uma geral novamente. E na quarta aplicação, área externa e rede de esgoto. Tá? Por quê? Nesse método, você não vai ter praga no seu condomínio. Tá? Elas vão ser inibidas, porque o produto que a gente aplica, ele tem um poder de não deixar as pragas se tornarem adultas. E existe alguma situação assim, que foge ao controle do condomínio e da empresa? Fez a detetização e choveu muito em Joinville, que chove pouco aqui, né? Quase não chove, né? Aí o pessoal tem essa cultura. Quando chove muito, diz que a galeria se enche, né?
As baratas saem dos Baratas muros. e roedores. Então, tem essa situação, quando muita chuva, Existe. de ter uma infestação mesmo, tendo o controle de pragas, fazendo todo esse trabalho. No caso de um serviço esporádico, um exemplo, você tem um condomínio conosco que ele não tem contrato, mas foi feita a dedetização, a desratização há 2 meses. E teve uma enchente em Joinville e começou a aparecer barata. Por mais que elas vão morrer, porque o produto ainda está ativo, mas apareceu em grande quantidade. A JM Controle de Pragas vai lá e vai fazer um reforço do trabalho. Tá? Aí, como vai ser feito o reforço? Vai ser avaliado de acordo com cada... pontualmente. Lucas, eu tive vendo nos corredores. Nós vamos fazer uma avaliação, ver se há necessidade de aplicar nos corredores ou se o problema está somente na rede de esgoto na área externa. Porque daí a gente não carrega novamente a parte interna do condomínio quimicamente. Tá? Então, nós vamos fazer toda essa avaliação para que evite de jogar produto químico ao máximo. Tá? Porque o nosso intuito hoje é trabalhar de uma forma que traga um êxito para o cliente, mas evitando o máximo produto químico. Voltando a falar agora de pragas específicas, né? O que aconteceu ali no condomínio do Cartier-Bresson, que teve uma praga ali de infestação de mandarubá. Eu percebi que vocês foram lá, fizeram um tipo diferente de tratamento. Como é que é o nome desse tratamento para esse tipo de praga? Que é uma lagarta, né? Lá tem bastante coqueiros, né, lá de fora. Isso, né? Mesmo. Então são lagartas, né, que elas têm fases da vida, tá? Em algumas fases elas vão até queimar, então tem uma seriedade, né, e uma urgência de eliminar esse tipo de inseto, tá? Ali foi feita uma atomização. Esse era o nome que eu estava querendo lembrar. Atomização, é o nome da aplicação. Ela joga o produto até 12 metros de altura, tá? Focado somente naquele local ali, que seria, no caso lá do Cartier, um coqueiro, né? Tinha mandaruvá nas árvores, tinha no tronco, tá? Eu vi bastante pontos ali que os meninos me mandaram que tinha mandaruvá. Então, toda aquela vegetação ali foi aplicada, não somente os coqueiros. Isso é importante. Não é voltado especificamente para um tipo de vegetação. Tá? Eles se alimentam de diversas vegetações. Mandaruvá é aquela lagartinha que se encostar queima a pele, né? Isso mesmo. Em algumas fases da vida, ela chega a queimar. Ela estava subindo as paredes do condomínio e nas sacadas dos apartamentos. Isso mesmo. Tá? Então, a atomização é tratado um choque anafilático ali, o inseto morre na hora e já elimina a infestação. Sim, tá. E tem alguma coisa que o condômino pode fazer, o condomínio como um todo, né, para auxiliar, para evitar que atraia as pragas? Nessa época do ano, exclusivamente tem que ser feita a poda das árvores. Tá? É muito importante, evita muito a proliferação de larvas de mandaruvá. Tá? Então, assim, terminou o inverno, já faz a poda. Tá? Chegando o verão. Isso, chegando no verão. Chegando o verão, já começa isso. a ser. Na verdade, desde o inverno, no final do inverno você já vem trazendo. Tá? Porque quando começa a brotar as árvores, é que começa a ter as lagartas. Tá? Então você já vem trazendo essa poda e depois você só vai continuando o trabalho ali, basicamente. E você já. Esse trabalho de 2 meses atrás vai trazer um resultado lá na frente. Tá? Então, porque elas não surgem do dia para a noite. Então, isso tem toda uma fase da vida que daí elas vêm aparecer por conta da reprodução. Sim. Tá? Então, na verdade, o jardim bonito, às vezes, atrai uma praga também a mais ali pro condomínio. Atrai uma praga. Isso mesmo. Vocês gostam, né? Então, o jardim, o que a gente pode atrair? Além de formigas, né? Nós temos até de 20 a 30 tipos de pragas, formigas urbanas. Então, imagina a quantidade de problema que... E só formiga? Só de formiga. De 20 a 30 espécies de formigas urbanas. Tá? Quando ela consegue se alojar no prédio, no edifício, ela conseguiu entrar e fazer lá, achar os túneis dela lá e fazer... É fácil eliminar a formiga? Ou ela não se elimina, você vai ter que conviver com ela? Não é tão fácil. Por quê? O que você vê de formiga é 30% do que tem no ninho. Tá? As formigas que são urbanas, elas não chegam a fazer um ninho que você vai ver visivelmente, aquele ninho que a gente é acostumado a ver lá no canteiro e tal, sim, de barro.
elas geralmente ficam em fendas de frestas. Tá? Então elas ficam ali e só 30% sai. Então você tem que ter um produto que ele trabalha em efeito dominó. O que é o efeito dominó? Que a formiga vai levar lá pro ninho e vai eliminando de uma em uma. Tá? Mas consegue eliminar a formiga no prédio? Consegue. Porque, assim, porque eu escuto falar assim, não, você vai ter que aprender a conviver com ela, você vai controlar. Não. Você consegue eliminar? E as formigas, elas são, principalmente nos hospitais, um dos maiores transmissores, né, de vírus, que é o que gera depois uma infecção hospitalar. Então, esse mesmo efeito que ela pode ter lá no hospital, ela pode ter na sua casa, numa escala menor, por conta de ser um espaço menor, mas também tem essa chance. Tá? Elas se alimentam de insetos mortos, de roedores mortos. Então, elas passando num alimento, passando numa panela, elas podem trazer sérios problemas. E o cupim é a mesma coisa? Não, o cupim já é uma praga totalmente O diferente. cupim ele é mais difícil de eliminar. Ele é diferente, mas o produto que você pode usar é com um efeito parecido. São produtos diferentes, mas que também trabalham em efeito dominó. Só que especificamente para o cupim. Por quê? O cupim ele faz aquele ciclo que ele vem, se alimenta, vai para o ninho. Vem, se alimenta e vai para o ninho. Então você precisa ter o mesmo efeito que, teoricamente, na formiga, ter no cupim. Porque senão você vai matar aquele que está aqui na mesa, mas o que está lá no ninho você não matou. Sim. O cupim, quando a gente tem aquela infestação daquele, vem aqueles cupim... A revoada. Né? Revoada. Isso, a revoada de cupim, ela inicia geralmente ali finalzinho de novembro, né? E vai até final de janeiro. Então, nesse período, principalmente em residências, locais onde tem uma incidência maior de madeira, é ideal fazer uma dedetização geral, que você ajuda muito. É preventiva, então? Preventiva. Antes do cupim chegar, já passa o veneno. Isso mesmo. Esse tempo atrás, eu até consultei o Lucas, né? Que tem um morador novo do condomínio, que tá chegando, e ele percebeu que as portas, todas as portas dele lá estão infestadas de cupim. Aí ele queria tratar. Assim, ó, o cupim chegou numa porta, num móvel, e ele tomou conta. Ele já mora ali há 10 anos. Né? Inquilino indesejável. Já está ali. O morador, qualquer pessoa, ela tem possibilidade de tratar essa porta, esse imóvel para usar de novo, ou já, depois que o cupim infestou ali, não tem mais jeito? Uma porta oca, uma madeira, vamos dizer assim, hoje em dia tratada, que são as madeiras que são feitas de aglomerado, dificilmente você vai conseguir tratar. O porquê? Uma porta oca, ela é uma chapa com várias divisórias dentro. Tá? Então, depois que o cupim furou aquela chapa, que é a parte externa, e passou para a parte interna, você não consegue mais encontrar o caminho dele, porque não tem um caminho. Ele só furou a chapa e ali dentro já tem um caminho aberto, porque são vários filetes. Tá? Então, nós somos muito transparentes com o cliente. A porta oca, se eu aplicar um líquido nela, ela, além de inchar, eu não vou conseguir atingir um inseto. Tá? Então, uma porta maciça, você consegue fazer o trabalho e trazer um resultado significativo e eliminar 100%. A madeira maciça, como essa madeira, uma porta de madeira maciça. Já uma porta oca ou um aglomerado, que é um MDF, dificilmente você vai conseguir eliminar sem danificar a madeira. Você pode até eliminar o cupim que está lá dentro. Você vai encharcar de Isso mesmo, você vai danificar o móvel ou a porta. Então, você consegue matar em um tipo de madeira e no outro não? Não, o cupim você elimina. Aí o que vai é o que você quer depois do trabalho, que o seu móvel fique intacto como estava. Ninguém vai querer pagar um trabalho para você aplicar um produto e danificar o móvel, mas matar o cupim. Então, essas avaliações precisam ser feitas pontualmente, né? E passado para cada cliente. Né? Foi o que eu passei para ele sair, ele acabou trocando as portas lá do apartamento dele. Isso mesmo. E elogiou bastante, tá? Falou assim, eu gostei do rapaz porque foi honesto. Não fez o serviço para cobrar e depois não Isso mesmo. Né? A gente quer ver uma satisfação no cliente. Então, as portas ocas, infelizmente, hoje, se ela não for bem instalada e bem selada quando instalada, ela vai trazer problema com o cupim. Tá? Outra coisa que acontece também. Você está no condomínio, né? No prédio, na tua casa, e você quer fazer o trabalho de periódico de detetização. Aí você tem vizinhos, né? Às vezes tem até um terreno baldio, vizinho. Ou um terreno que tem bastante lixo, ou
uma casa de madeira, uma casa de madeira que não faz. Nesse caso, como você tem vizinhos que potencialmente você vê que são lugares próprios para ter infestação de inseto. É feito um trabalho diferenciado para esse tipo de situação? Tem que ser feito alguma coisa além do interno, fazer externo também? Na questão de insetos, você consegue ter uma garantia que o resultado vai dar se você fizer somente na sua casa, porque o produto fica agindo, né, ao longo daqueles 6 meses. Né? Então, por mais que o vizinho tenha problema, você tem a garantia que o produto está ali. Já para roedores é totalmente diferente. Você pode eliminar a infestação que está na sua casa, mas se o teu vizinho tiver infestação com roedores, o roedor vai continuar transitando na sua casa, se for uma grande quantidade. Por quê? Nós vamos fazer a aplicação do raticida dentro do porta-isca, vamos fazer as 4 aplicações e vai eliminar o que tiver ali na sua residência. O porta-isca vai ficar ativo ali depois que finalizarmos o trabalho, né? Se for da vontade do cliente. Caso o cliente queira que a gente retire após as 4 aplicações, que levam em torno de 1 mês, ele já está vulnerável novamente. Então, assim, fiz uma aplicação hoje. Cada 7 dias eu vou retornar ali para fazer o atendimento naquele cliente, durante 30 dias. Finalizou, eliminou. Ele estava com problema no armário. Através das iscas dos produtos aplicados, a gente identificou que realmente foi eliminado. Na primeira aplicação teve consumo, na segunda também. Da terceira em diante já não teve mais consumo. O cliente ficou satisfeito, não teve mais sujeira, não teve mais fezes, não teve mais urina de roedores. Retiramos os porta-iscas. Porém, você já está vulnerável novamente a uma infestação. Tá? Então pode ocorrer incidência de roedores na sua casa a qualquer momento. O que O ideal é manter, então. É manter o porta-isca. O ideal é manter. O que atrai o roedor? Porque, teoricamente, não tem comida no corredor do condomínio, né? Os insetos e os roedores, eles são sinantrópicos em alguns pontos. Né? Um exemplo, o que é o sinantrópico? Eles se adaptam e começam a viver junto com o homem, procurando o quê? Água, alimento, acesso e abrigo. Tá? Então, você deixou um alimento aberto, água, você não está fazendo uma limpeza correta do local, da sua residência, do seu comércio, vai aparecer barata, vai aparecer formiga, tá? Vai aparecer roedores. Tá? Então, eles se adaptam. Por mais, depois que eles já estão adaptados, por mais que você faça uma limpeza, você não vai conseguir eliminar. Principalmente a questão de roedores. Se o teu ambiente está infestado com roedores e você for fazer uma faxina, é a pior coisa que você está fazendo. Porque você vai tirar eles do ambiente onde eles estão armazenados, escondidos, e vai espalhar eles para todo o espaço. Eles também gostam do ambiente limpinho, né? Isso mesmo. Vê se eu entendi, então. Então, quando você faz a limpeza, sem fazer antes o tratamento do roedor, tu tá fazendo uma coisa errada. Então. Tá piorando. Tá piorando. Um exemplo. Você vai numa casa que mora 2 pessoas idosas que não tem uma condição física para fazer uma varredura ao redor da casa. Às vezes gosta de acumular certas coisas, malas, etc e tal. Você pega uma edícula, que está armazenado muita coisa lá dentro. Vou fazer uma faxina, vou limpar, vou passar um produto químico. Não faça. Chama uma empresa especializada, de preferência já tem controle de pragas. Faça a aplicação correta, elimine os roedores e os insetos para depois você fazer a limpeza. Porque geralmente o roedor ele não vai ficar junto com o lixo esperando você catar ele junto, né? Ele vai correr do lixo, né? Isso mesmo. Ele porque vai para outro lugar. Eles têm um ambiente, assim como nós temos a nossa casa, eles têm um ambiente onde eles se instalam e fazem o seu ninho. A partir do momento que você limpou, tirou o ninho deles ali, eles vão procurar um ambiente mais próximo que tenha água, alimento, acesso e abrigo. Tá? Então, algum local ali próximo, pode ser até dentro da sua casa, você tira da edícula, eles vão para dentro de casa. Então, você faz o tratamento antes para depois fazer a limpeza. Entendi. Isso é importante, essa informação é muito importante. Sim, é uma outra pergunta. O pessoal tem algum receio? Já falamos já dos cuidados que devem ser tomados, né, na aplicação do veneno. Mas depois, assim, existe algum risco, depois daquelas, né, pessoas que são gestantes e idosos, né? 8 horas? 4 horas. 4 horas após a aplicação, Isso. né? Mas depois disso, nesses 6 meses, existe algum risco ainda para o ser humano? Sei lá, um animal que costuma ficar cheirando, depois que você aplica, porque a gente sabe que ele está agindo, que o inseto está sendo afetado pelo veneno. Mas para o ser humano, existe qualquer tipo de risco para o ser humano? Nós não podemos ser hipócritas de dizer que não tem risco.
Por quê? Se você é alérgico a uma substância e ela está ativa, pode trazer. Tá? O produto ele é desenvolvido especificamente para que somente o inseto venha a sofrer algum dano com ele após a aplicação. Qualquer pessoa pode ter uma sensibilidade maior que outra, né? Se tiver uma hipersensibilidade, Sim. pode ter problema. Os produtos hoje em dia que são soltados no mercado, eles têm em média de 12 anos de treino, de testes primeiro. Tá? Então, casos raros podem acontecer. Não podemos dizer que não. Mas não é... E para se evitar esse tipo de situação, é o que você falou anteriormente, né? É só não permanecer, né? A pessoa que é hipersensível, mesmo depois de aplicado, não ficar no corredor, né? Isso mesmo. Sair do apartamento, ir para o elevador. Tanto que no certificado e no comunicado vem o nome dos produtos. Para que se alguém tiver uma hipersensibilidade, Poder levar o certificado. comunicar antes para que a empresa não aplique aquele produto. Esse é um ponto importante, né? Se durante a aplicação alguém sofreu alguma intoxicação ali, qual que seria o procedimento correto, né, de atendimento? Para onde que ele vai? Quem que vai ir? Você precisa ir no ponto mais próximo de atendimento com o nome do produto para que a gente entre com o tratamento correto. Mas Joinville tem pontos para intoxicação? Ou qualquer posto de saúde? Hoje, qualquer local que você for com o produto correto, for uma UPA, for um PA ou for um hospital, eles vão ter o tratamento adequado. Porque o que a gente faz? Nós, na Conexão, quando você nos fornece ali o comunicado, depois do laudo, né? A gente escaneia aquele documento e deixa no sistema, né? Então, qualquer morador tem acesso à cópia em PDF. Então, o ideal é que ele tenha isso guardado, né? Guarda no celular, guarda em algum lugar, ou no próprio aplicativo, né? Se a pessoa Acessa. sabe que já tem uma hipersensibilidade, é importante. Um exemplo, nós temos um condomínio, né? Que em um determinado andar, a criança tem autismo e tem hipersensibilidade a produtos químicos, né? Então, a moradora já sabe, nós atuamos corretamente no horário, tá? E ela sai 1 hora antes e volta somente depois do horário demarcado no certificado. Porque pode entrar pela fresta da porta. Isso mesmo, tá? Ah, Lucas, eu tenho um animal, eu tenho uma criança hipersensível. Coloca um pano úmido embaixo da porta, tá? Do seu apartamento, vai evitar bastante que entre cheiro. Mas no caso da criança autista, é hipersensível e a mãe toma extremo cuidado. E eu acho de extrema importância da mãe, tá? Porque ela veio até nós se importando com a situação. Eu achei muito interessante, porque não é comum, né? Uma pessoa que não tem alergia não sabe o que é sofrer de uma alergia. Sim. Então é importante que as pessoas se manifestem. Porque geralmente a gente sente um cheiro forte, né? Aquele desconforto, né? Por causa do cheiro, né? Eu já cheguei a ter leve dor de cabeça, né? Uhum. Porque você está bem na hora ali, né? Você passa bem na hora, está aplicando. Mas que eu fui lá fazer a vistoria, né? Mas nada que me causou desconforto, né? Foi assim. Mas assim, eu acho muito importante o que você falou agora. Que os moradores, quando receber o comunicado que vai ter a detetização ou derratização, que eles se atentem para isso, né? Nesse dia é um dia especial, sensível, isso né? Mesmo. Então, não faça mudança, né? Não traga compra. Cuide com o horário de circulação. Não faça compra. Se puder, se tiver alguém em casa que tem sensibilidade, programa para sair, né? Ou vede a porta e não fica abrindo a porta. É muito importante. Porque é uma coisa que tem que ser feita, né? Não pode assim, eu vejo assim, que o uso desses produtos químicos, apesar de ter certos riscos, né? É uma coisa que tem que ser feita. Porque se você não fizer a detetização do condomínio, a consequência é maior, porque você falou no começo, né? Os animais que você está deixando ali, não está tratando, eles também trazem bastante doença, né? Bastante desconforto. Desconforto, mesmo. Hoje em dia, Emerson, nós podemos trabalhar com produtos inodoros na parte interna e produtos diferenciados já na parte externa. O produto parte externa tem cheiro, interna é inodoro. Tá? Mesmo assim, ele pode trazer uma leve dor de cabeça se não for seguido as orientações corretas. Tá? Um exemplo, mas o pessoal veio aqui e só passou água, porque não tem cheiro. É geralmente o que o pessoal costuma falar, né? Assim, brincando, mas... né? Passou só água, não tem cheiro. Daqui a pouco começa a sentir aquela dor de cabeça. Porque o produto está suspenso no ar, você vai inalar, não é porque ele é inodoro que ele não tem uma carga química. Sim. Na verdade, o envolvimento dos condôminos é importante, né? Tanto na prevenção, né?
ali quando ele recebe o comunicado de se programar, né? Quanto no dia da execução, né? De não avançar as barreiras ali. Então, agora uma pergunta, os pets, né? Os pets, eles são muito sensíveis ao produto. São hipersensíveis. Principalmente Yorkshire e etc. Tem que cuidar muito. Quanto mais bonitinho, mais sensível, né? Quanto mais caro, mais sensível. Eu tenho uma em casa que é... Às vezes o Guapec é aquele forte, né? A minha é uma Shih Tzu, é bonita, a bichinha é bonitinha, mas é sensível. Então, assim, dá alergia, né? Pode dar vômito, diarreia, então tem que ter muito cuidado. E no controle de pragas, falando dos pets, né? No controle de praga ali envolve também pulgas, controle de pulgas? Tem algum Fazemos controle de pulgas em residências, né? Condomínio, já aconteceu em alguns condomínios que tem a área pet ter esse problema. Então trabalhamos também carrapato, pulga e etc. É importante, quando tem área pet, tem que talvez ampliar a gama de pragas, né? Isso mesmo, aí é feito um trabalho pontual, mesmo que não tenha praga lá, é feito um trabalho pontual pra evitar, naquele local. Isso mesmo. Sim. Vamos falar um pouco sobre caixa d'água? Então, eu acho que assim, ó, a questão de só ficar falando aqui sobre detetização, não vamos falar só sobre isso. Tem bastante. Um ramo muito avassalador. Outra pergunta sobre inseto. Depois a gente vai para caixa d'água. Aqui também tem inseto, né? A gente sabe que se não cuidar, a caixa d'água, eu sei que meu irmão ele é bombeiro, foi bombeiro, né? Foi bombeiro durante 16 anos, era cabo do bombeiro do cemitério do Paraná. E eles limpavam a caixa d'água. E tempo eles limpavam os bombeiros, bastante né? coisa. Ele contava cada história de caixa d'água que não dá para acreditar. Inclusive esses insetos, se tiver uma infestação muito grande, vão parar dentro da caixa d'água, né? Com certeza. Local úmido, geralmente, se a caixa d'água é uma caixa externa, ainda sofre menos com isso. Mas se for interna, que for no local úmido, escuro, vai ter problema com insetos, principalmente barata. Você falou no começo que a JM, controle de praga e desentupidora, né? E eu percebi assim, às vezes que eu tive o desprazer, não sei lá. Privilégio de participar da limpeza de caixa de gordura e verificar ali, quando abre a caixa de gordura, ali tem muita comida para inseto, né? Ali tem bastante inseto. Então, a caixa de gordura também é uma coisa que também faz parte da prevenção de ter praga no condomínio, né? Isso a limpeza mesmo. de caixa de gordura. Se você faz um tratamento químico no condomínio e não trata a rede de esgoto, você vai continuar tendo problema em incidência com insetos. Por quê? Até o inseto chegar lá na barreira química, ele vai circular no condomínio. Tá? Então, se você esquecer a rede de esgoto, você está dando literalmente um tiro no pé. Tá? Então, é feita a barreira química internamente, com a pulverização líquida. Tá? Hoje podemos tratar até com gel, a parte interna também, de aerosol. E a parte da rede de esgoto, nós fazemos a aplicação do produto em pó. Ele vai estar circulando na caixa e nas tubulações. Tá? Na parte superior da tubulação, o pó vai ficar grudado e na parte superior das caixas também. Então, continua agindo mesmo depois da aplicação do produto na rede de esgoto também. Tá? Isso é muito importante frisar a rede de esgoto. Tá? Então, legal. Isso aí é informação importante. Então, agora sim. Eu acho que a gente tinha muito que falar ainda sobre desratização e detetização. Só que nós temos aqui outra pauta para aproveitar que você veio aqui hoje, Lucas, que também tem bastante questionamento, bastante dúvida para ser esclarecida, que é a limpeza de caixa d'água. Isso mesmo. Até que eu comentei aqui uma vez, né, com o nosso amigo Thiago ali, quando eu vim aqui fazer a primeira entrevista com ele, né, que eu tenho uma história sobre caixa d'água. Mas não, a história não vai ser igual a tua, com certeza. É que eu estava numa assembleia de condomínio, primeira assembleia, estava vestido no condomínio, o pessoal estava ali meio sem saber o que fazer, como é que era uma assembleia. E uma das despesas que a gente colocou para ele lá, a despesa ordinária, a limpeza da caixa d'água. Aí um morador falou assim, mas por quê? O prédio tem 1 ano, a caixa d'água é nova, para que limpar a cada... Tá aqui, eu estou vendo aqui, a cada 6 meses a caixa d'água. Está aqui a cada 6 meses a limpeza da caixa d'água. Por que a gente vai contratar esse serviço se não é necessário? Aí eu falei para ele assim, ó, essa decisão, ela pode ser tomada em assembleia, só que ela é ilegal. Então, assim, o síndico, se ele acatar essa decisão da assembleia aqui, apesar da assembleia ser soberana no condomínio, né? Mas o condomínio tem uma hierarquia, né? Primeiro a legislação, tem o Código Civil, leis estaduais, leis municipais, né? Depois vem a assembleia, que não pode se opor
a legislação, o síndico que tem que obedecer à Assembleia de Legislação, né? Depois, e a administradora não tem poder nenhum. A administradora a gente só auxilia, Só né? obedece. Ele só obedece, né? A gente está ali só para auxiliar, para dizer, né? Para ajudar o síndico e os condôminos a gerir o condomínio. E eu falei assim, ó, se o síndico acatar essa tua sugestão de não colocar na despesa ordinária do condomínio a limpeza de caixa d'água, em 2018, em Santa Catarina, tem uma lei que diz que é obrigatório a cada 6 meses, cada condomínio fazer limpar a caixa d'água e emissão de laudo. Cada 6 meses. Para vocês terem ideia, foi criado o Vigiágua, tá? O Vigiágua o que é? É o Programa Nacional de Vigilância de Qualidade da Água para o Consumo Humano, tá? Então, a partir daí, foi criada uma resolução, tá? Dizendo que a água potável, ela é um direito do ser humano, tá? Tanto a água potável quanto o saneamento básico, tá? Por isso que tivemos muitas mudanças na nossa cidade, a nossa água é excelente, tá? Mas dentro dessa resolução, pede que faça a cada 6 meses a limpeza e higienização da sua caixa d'água, tá? Essa resolução, ela é de 2010, é a 64292. E tu sabe por que eu acho importantíssima essa resolução? Inclusive tem um PL lá no Congresso, que ainda não foi votado, que quer colocar essa obrigação nacional. Isso mesmo. É a lei nacional. Hoje nós temos uma lei estadual. Santa Catarina é obrigatório a limpeza. E essa lei está vigente, está valendo. Mas por que eu acho importante esse cuidado com a água? Porque muita gente em casa enche a garrafa da geladeira com a água da torneira. E a torneira, se for uma casa, pode ir direto da água do Joinville, né? Sim. Que é aqui, ou casando em outra cidade, né? Condomínio é direto Condomínio da caixa d'água. Então, assim, para iniciar o nicho de caixa d'água e higienização da caixa d'água, a gente vai visar o quê? Visa promover a saúde. Não saúde, precisa dizer mais nada. Você está prevenindo a sua saúde e a proliferação de fungos e bactérias ali dentro da sua caixa, que futuramente vão te trazer também intoxicação alimentar, que se chamam as doenças de transmissão hídrica, né? Futuramente você vai ter. E se acontecer isso, se a caixa não tiver feito o laudo de limpeza, O condomínio vai ter problema. o síndico é o responsável. Se o morador tiver uma doença que for comprovada, que foi por transmissão hídrica, e não estiver sendo feito regularmente a higienização da caixa, o síndico vai ter problema. Sim. Tá? Então, nessa cartilha, até se o pessoal puder dar um Google ali, pesquisa o Vigiágua, é muito interessante. Vigiágua. Vigiágua. Legal. Tá? Então, ali, além de ter as cartilhas de como a empresa deve fazer a higienização, você tem as datas, que pede a cada 6 meses, você tem a resolução, tem formas de como economizar água, tá? Então, assim, é muito vasta essa resolução, trouxe uma grandiosidade para a questão da caixa d'água, porque nós tínhamos muito problema sobre isso. Tá, mas quem regulamenta? Quem cobra? Né? A Vigilância Sanitária e o CREA, porém não tinha nenhuma resolução que dizia, não, tem que fazer a cada 6 meses. E além da parte da saúde, né, da limpeza, manter a casa limpa, sem fungo, né, sem bactéria, sem insetos, sem bicho, sem um animal morto dentro. Aconteceu, o Lucas esteve no condomínio e ele fazendo limpeza da caixa d'água, ele percebeu que a manta estava descolando. Isso Então, mesmo. acontece. Se você não faz a limpeza, você não percebe isso. Não percebe. Além de causar o transtorno à saúde, pode dar um transtorno civil. Você pode ter um vazamento, né? Filtração, pode danificar a parede. Então, ele percebeu esse descolamento lá, me avisou. A gente já contratou a empresa, já fizemos até o reparo. Depois chamamos o Lucas, depois que faz o reparo da caixa d'água. Fazer a higienização novamente. Tem que higienizar, porque o pessoal anda lá dentro, pisa com o pé, né? Põe a mão, Isso né? mesmo, traz o material de fora, contaminado. Então, assim, todos os nossos trabalhos são acompanhados de fotos. Por quê? Desde o início do trabalho, para fotografar a quantidade de água que precisa ser esgotado, que é uma água já contaminada, mostrar se tem dano civil e tudo mais, nós fazemos um antes, um durante e um depois. Tá? Entregamos para o síndico. Por quê? Além de você ter um vazamento e algo grave para um condomínio, essas frestas, essas fendas que vão se abrindo na caixa d'água quando a manta vai caindo, também
são uma casa para o fungo. E assim, ó, e o que é importante, porque o síndico não entra na caixa d'água, não entra lá dentro. Não. Quem entra na caixa d'água é o cara que faz a limpeza. Porque o que acontece? Então é uma parceria, né? Ele faz a limpeza do serviço dele e ajuda o síndico a informar se ela está íntegra, né? Muitas vezes o que você vê quando a caixa está cheia não é o que você vê quando a caixa está vazia. Tá? A água ela tem esse poder de maquiar muita coisa. Então quando você seca a caixa, você começa a ver os danos que ela tem. Principalmente condomínios após 5 anos de uso. A pessoa fala, pô, mas o condomínio é novo? Se for uma caixa de fibra, dependendo da caixa que foi colocada, pode ter problema. Tá? Dependendo da estrutura que foi feita no condomínio, se for uma cisterna de concreto, não for bem selada, pode ter problema. Tanto de vazamento quanto da manta tá podendo trazer uma proliferação de fungos e bactérias. Já peguei casos de ter o ladrão aberto, entrar passarinho. Isso que eu queria saber. Vamos lá, os casos agora. O que você já pegou assim, de mais... Não vou dizer não é interessante, né? Mas assim, alarmante. Pra gente acender uma luzinha assim. O que você já viu? Claro, não vou pedir para você dizer aonde aconteceu, né? Mas o que você já viu na caixa d'água que a gente tem que acender uma luzinha? Isso que pode acontecer e nós temos que estar sempre atento. Conselho para quem mora em condomínio. Antes de comprar, verifique o local de armazenamento da sua água. Eu vejo muita coisa que poderia ser melhor se fosse mais cobrado rigorosamente. Na hora da construção do prédio. Prédios novos. Não tem síndico, não tem quem regulamenta. A construtora simplesmente entrega e você vai ver depois. Então, quem vai comprar, que é antes mesmo de ter um síndico, verifica. E depois os síndicos já têm esse cuidado, a maioria dos síndicos que nós trabalhamos já tem esse cuidado. Por quê? Já peguei caixa que foi colocada no ambiente sem colocar a tampa, depois a tampa não passa mais, não tem como colocar. Sem tampa? Sem tampa. Tem locais que a caixa já foi cortada no meio para colocar no ambiente. Depois emenda, né? Depois emenda. Tá. Locais que você precisa colocar uma lona, passar um cabo para poder travar, porque simplesmente não tem a tampa, né? Sumiu, não está nem no local. Tá? O que acontece também? Ladrão aberto. Um exemplar, uma caixa de concreto. Ela precisa ter um ladrão maior porque a entrada de água é muito significativa. Então ela não pode ter um ladrão fininho, ela precisa ter um ladrão no mínimo um 75. Tá? Não bota uma rede na ponta do ladrão. Vai passarinho. Entra passarinho. Você vai lá higienizar a caixa, tá cheia de pena, passarinho morto. Tá? Muito importante, cadeado, principalmente se tiver mais de um bloco no condomínio. Tá? Já pegamos até caixa de leite condensado dentro de cisternas. Tá? Se foi criança que jogou, pode acontecer. Tá? E vocês não imaginam o cenário quando a gente entra numa caixa assim. Tá? Com inseto morto, ou com essa do leite condensado, assim, o cheiro era... Eu não consegui me acreditar que era só daquela caixinha de leite condensado. Ele estava dentro da caixa d'água em contato. Dentro da cisterna. Dentro da cisterna. Boiando. Então, assim, para quem está entrando num condomínio novo, verifica. Porque lá não vai ter o síndico para regulamentar e para cuidar, né? Porque aonde tem um síndico responsável, né? Como vocês que se preocupam, que fazem a cada 6 meses, vai ter um acompanhamento e entendimento que nem foi feito no seu condomínio, que foi feita a manutenção. Agora, um local novo onde não tem síndico, não tem a que você cobrar e com certeza a construtora vai dizer, não, foi entregue em perfeito estado. Então, verifique, porque já vimos muita coisa. Assim, uma coisa que o pessoal tem bastante preocupação, quando vai limpar a caixa d'água. Vai faltar água para o condomínio? Em alguns casos é necessário. Tá? Alguns condomínios não são projetados para limpeza. Para fazer uma limpeza adequada. Né? Geralmente os condomínios que são ideal para fazer limpeza de caixa d'água sem trazer transtorno, eles têm no mínimo 2 caixas d'água. Tá? Então nós conseguimos isolar uma enquanto limpamos a outra. Tá? Depois colocamos a encher aquela que já está limpa. Depois realizamos a última operação. Tá? Já no caso de um condomínio antigo que só tem uma caixa, não tem o que fazer. É necessariamente escoar totalmente a água, fazer a escovação, fazer a higienização e depois retomar o abastecimento.
Tá? Mas para isso é emitido comunicado com os horários de trabalho e com a previsão de retorno da água, tá? Já para não trazer um transtorno maior. E qual é o tempo de médio que fica sem abastecimento do condomínio? Geralmente, um condomínio que você vai fazer uma limpeza de cisterna e caixa d'água, você inicia de manhã, ele vai ficar sem água até às 15 horas, geralmente. Às 15 horas. Uma caixa d'água aí de 15 mil litros e uma cisterna de 15 mil litros. Mas tem situação que fica mais, né? Dependendo do local, né? Depende da... Condomínio que não tem... Que usa a gravidade para encher caixa d'água, né? Isso, o condomínio que ele não tem cisterna e ele recebe a água diretamente da rua lá para a caixa d'água, ele vai ter um transtorno maior. Por quê? Nós temos a reserva do bombeiro na caixa d'água. Então, a partir do momento que começou a encher a caixa, ela vai encher até a metade só para o bombeiro. Da metade para cima que ela começa a alimentar os apartamentos. Então, muitas vezes o morador vê eliminando água lá na hora da higienização, é porque nós estamos eliminando a reserva técnica do bombeiro, né? O prédio pode estar sem água, mas ele tem meia caixa de água somente para a reserva técnica do bombeiro. Tá? Prédios acima de 3 andares. Então, fez a higienização, colocou a encher, não volta de imediato a água. Tá? Aguarda subir o nível, chegou no nível dos apartamentos, aí que começa a abastecer. E depois que você esvaziou a caixa d'água, né? Ela encheu a metade lá do bombeiro. Encheu. Os moradores têm que deixar a torneira aberta para sair o ar? Pelo menos 1 minuto, pelo menos. Porque o que acontece, Emerson? A sua torneira está fechada. Tá? E a sujeira que estava na caixa já estava indo dentro da tua tubulação. Tá? Então, quando você abrir a torneira, que der pressão novamente na tubulação que estava vazia, ou mesmo que ela estava com água porque você não chegou a abrir a torneira, ela vai vir com pressão novamente e vai trazer a sujeira que estava na tubulação. Não, porque, teoricamente, na caixa já não tem mais sujeira. Vem só da tubulação. Tá? Para você que está em casa entender melhor, é só abrir a sua caixa de descarga. A sujeira que está dentro da sua caixa de descarga é a mesma sujeira que estava vindo lá da caixa da água e passando pela tubulação. Então, se a sua caixa de descarga está suja, sua tubulação também está suja. Então, muitas vezes o pessoal não entende. Foi feita a limpeza, mas saiu água suja na primeira abertura de água. É normal. Tá? Quando retoma a pressão, vai descer sujeira. Então, tem que deixar aberto 1 minuto para escoar aquela água. água. Deixa 1 minutinho aberto para escoar e fazer aquela higienização. Aí aproveitar o máximo. E tem uma situação que entra ar na tubulação e mesmo a caixa com água não sai na torneira? Acontece. Um exemplo. Os condôminos não atenderam às necessidades ali que pedia no comunicado. Um exemplo lá, pede para que não use as torneiras no período de trabalho e algumas outras recomendações que é aguardar o retorno da água. O pessoal deixa a água acabar. O pessoal acha que o pessoal já terminou o serviço, já pode abrir. Então aguarda aquele período combinado e depois você faz o teste. O que acontece? O pessoal vai, abre a torneira, abre o chuveiro, a água desce e entra o ar na tubulação, sem ter água na caixa. Aí vai e fecha a torneira novamente. Quando a água sobe o nível e entra na tubulação, a sua torneira está fechada e o ar está dentro da tubulação. Sim. A água não consegue empurrar aquela bolha de ar. Então você depois vai abrir sua torneira e seu chuveiro, não vai sair água. Tá? Em alguns casos, você abrir todas as torneiras do apartamento, já sai o ar do ponto que está. Em alguns casos, você precisa até remover a torneira, fechar o registro, tira a torneira, depois abre o registro e deixa vazar a água sem a torneira ali, que daí vai sair aquela pressão de ar, depois você fecha o registro e coloca a torneira novamente. Então, que isso leva a gente assim, em conclusão. Os comunicados não são só para a gente olhar a data. Isso mesmo. É para ler o inteiro, né? É para ter tem uma seriedade por trás do comunicado. Porque, um exemplo, você pode queimar uma máquina de lavar, uma máquina de lavar louça, né? Então, a tubulação vazia, dificilmente ela não vai entrar. Então, assim, vou me programar. Está agendada para as 8h30 da manhã, a limpeza de caixa d'água, e o retorno, em média, às 16 horas. Só vou mexer nas torneiras da minha casa após as 16 horas. Aí, se porventura tiver problema, aí você tem que se comunicar com o síndico. Por que não retornou água até agora? Né? Ou antes mesmo de abrir a torneira, pessoal, tem alguma notícia de retorno de água, etc e tal, né? Porque o problema pode ser grave, principalmente em chuveiros. O chuveiro ele tem o diafragma, que ele trabalha com pressão.
para poder esquentar o chuveiro. Então, se você abrir o chuveiro e entrou ar no chuveiro, depois não sai mais o ar. Mesmo que você abra todas as torneiras. E daí dá um problema, um curto-circuito ali no... Pode até dar um curto-circuito no chuveiro. Tá? Então, o chuveiro é a última coisa que você vai abrir depois da limpeza da caixa d'água. Então, é importante essa dica. Isso. É Para você não ter um problema elétrico, porque o que acontece? A torneira, ela não tem um diafragma. Você abre a torneira, ela só vem por gravidade. Já o chuveiro, ele precisa da pressão da água para acionar a parte elétrica do chuveiro, para estar esquentando, né? Então não vai ter essa pressão aí. Pode ser que tenha a pressão do ar, mas o ar não passa por dentro do diafragma, tá? Então o que acontece? O ar estando pressionando o diafragma, ele liga a parte elétrica do chuveiro, mas não deixa o ar ir embora. Então o chuveiro vai ficar ligado à parte elétrica e a água não vai vir. Vai queimar o chuveiro, tá? A mesma coisa a máquina de lavar. O ar dificilmente ele circula por algum circuito. Ele não vai circular por dentro da máquina e sair lá na máquina. Ou circular por dentro do chuveiro e sair. Não faz esse trajeto. Tá? Na torneira ele passa porque a torneira é um registro, né? Você abriu, ele vai deixar a tubulação livre e aos poucos o ar pode ir saindo. Já um sistema elétrico aí não vai ter. É que tem muitas voltas para a água fazer, né? E etc. Isso mesmo. Assim, ó, a gente já passou por uma situação uma vez que, assim, ó, que foi agendado, né, com bastante antecedência, a limpeza de caixa d'água do condomínio, um dos condomínios que a gente administra, né? Foi mandado comunicado, tudo certinho, no dia certinho foram lá. Só que nesse inteirinho do comunicado, você agendar com a empresa JM, fazer... Água do Joinville, aquele bairro ali estava ficando sem água. Só como o condomínio, a caixa é grande, ninguém percebia. Porque faltava água no bairro, ali não faltava não, porque ali tem água para 3 dias na caixa d'água, né? Aí fechou o registro 3 dias antes, usou toda a água ali, foi aí, limpou e ligou. E era um condomínio que utilizava a gravidade da rede da água do Joinville. Não tinha cisterna e nem bomba. E demorou 2 dias para voltar a água. Nesse caso, o ideal é fazer a colocação de água com caminhão-pipa, pelo menos para amenizar a situação. Porque é um acaso. Já aconteceu conosco pelo menos umas 3 vezes em todo esse período. Tá? É uma falta de sorte que não tem a ver nem com o condomínio nem com a empresa. Né? A Água Joinville, o correto é avisar, ou talvez a Água Joinville também não sabia. Porque o que acontece? Muitas vezes a falta de água não é na rede. Hoje em dia, com as obras que tem, vem muita sujeira na rede, tá? E elas trancam no registro. Então, o registro você vai fechar, você não observa que tem sujeira ali. Mas quando você vai abrir, ele está trancado. Ou a água está passando só umas gotículas ali, bem pouca água. Quando você fecha o registro que dá pressão dentro dele, ele veda completamente. Então, quando você termina a higienização, vai abrir, tá com sujeira ali. Tá? Então, tem que fazer a retirada daquele registro, colocar uma nova peneira ali para poder desobstruir, tá? Só que isso só vai descobrir quando vai fazer a limpeza da caixa, tá? Mesma coisa a boia elétrica. A boia elétrica da cisterna, você só vai descobrir se ela está funcionando ou não quando você fecha o registro da rua, que a bomba vai puxar toda a água da boia elétrica, a boia elétrica não vai desligar a bomba e a bomba vai ficar trabalhando com ar dentro e vai estourar a tubulação da bomba, tá? Então são coisas que você pode até tentar observar antes de desligar o registro, antes de desligar a água da rua. Você vai lá e testa a boia elétrica e testa a entrada de água para ver se está tudo certo. Então, você fazendo uma avaliação preventiva antes de iniciar o trabalho, você consegue prever algumas coisas, mas nem sempre consegue. Mas esse problema normalmente acontece quando não tem regularidade também nas limpezas. Né? Isso mesmo. Se tu manter a regularidade, são problemas também que são evitados, né? Isso. O cara já sabe o que aconteceu uma vez, sabe o que vai acontecer de novo, já se previne, né? Porque o que eu vejo assim, os moradores, né? Que eu falei agora há pouco, o comunicado, ele tem lá, ele começa com o cabeçalho assim, data e hora. Uhum. O pessoal lê só aquele ali, data e hora. E não lê aquele que é o mais extenso, né? Que é onde estão as recomendações. Porque já aconteceu de pessoal ser comunicado de que ia ter limpeza de caixa d'água e na hora do almoço a mãe dá banho da criança para ir para a escola. Por que está faltando água? Aí a água do chuveiro
Liga, tem água, porque a tubulação é calibrosa, né? Tem água, né? Liga o chuveiro, tem água. Começa a dar banho na criança, na hora de enxaguar a cabeça da criança, acaba a água. Entendeu? Só que ali tem a vantagem que realmente a água debaixo das garagens tem água, né? Em um dos condomínios que nós atendemos, nós tivemos um problema, foi o seguinte. O pessoal do primeiro andar, justo o que você falou, do primeiro andar usou a água, porque tem bastante água. Você tem uma plumada, que geralmente é uma tubulação de 75, então num prédio de 8 andares você vai ter uma quantidade significativa de água na tubulação. Essa pessoa do primeiro andar foi e usou toda a água do condomínio. Quando retornou a água para o prédio, vários apartamentos começaram a aparecer com problema de ar. Porque a estrutura do prédio não foi feita para retirada de ar. Porque o que acontece? Quando você faz uma plumada e liga lá na caixa d'água, você faz uma tubulação de suspiro para que possa tirar a maior quantidade de ar possível daquela tubulação. Não quer dizer que não vai entrar ar em algum apartamento, mas ele evita que entre ar na rede principal. E nesse condomínio não tinha esse sistema, então entrou ar na rede principal e foi entrando para todos os ramos. Quando voltou a água, a pessoa abriu a torneira, tinha água. Deu 30 segundos, começou a parar a água, porque o ar estava no meio do caminho, empurrou a água que tinha e o ar ficou. Tá? Então o pessoal do primeiro andar tem que ter um cuidado bastante grande nessa questão também. Influencia bastante de dar problema nos outros apartamentos ou não. Tem que respeitar, né? Porque o ideal é assim, o que todo mundo quer? Todo mundo quer que faça a limpeza de caixa d'água no final de semana, porque aí eles conseguem ir para casa, né? Passear. Só que, imagina, uma empresa atender todos os condomínios de Joinville no final de semana, né? Estou atendendo alguns condomínios à noite, Emerson e Cleverson, porque o condomínio não foi feito estruturalmente para a limpeza da caixa d'água. O pessoal não está usando mesmo. É um condomínio de alto padrão, alto, bem alto, e só tem uma caixa d'água, tá? E a cisterna é pequena. Então nós precisamos fazer esse trabalho à noite. Iniciamos geralmente às 20 horas e vai até umas 2 horas da manhã, para entregar pronto no outro dia. Quando o pessoal está dormindo, vocês aproveitam para trabalhar. Não dá para fazer com todos assim, né? Então, assim, não. Não dá para assim. Vocês são então, pontuais. Então, o que eu vejo assim, como administrador e como síndico, né? Que os condôminos, eles têm que entender, né? Que nós estamos numa situação, num condomínio, de coletividade. Então, quando tem um comunicado, o síndico fala assim, ó, amanhã vai ter limpeza de caixa d'água. Não quer dizer que ele está fazendo aquilo lá para prejudicar alguém. Primeiro, obrigação legal. Segundo, obrigação moral e com a saúde, né? Ele está cuidando da saúde dos moradores, né? Isso mesmo. Então, pessoas têm que colaborar. A gente entende que todo mundo tem necessidade, tem que fazer. Todo mundo tem as suas obrigações. Só que é avisado. Quem tem parente em Joinville, né, na cidade, nesse dia, não pode ficar sem tomar o banho e tal. Se programa. Ou tomar banho antes de vocês chegarem, né? Para se programar. Mas eu sei que é transtorno. Vou dizer aqui agora, falando, não vamos ser hipócritas, né? Não, é tranquilo. Não é tranquilo. A não ser que o prédio seja construído pensando nisso. O construtor, na hora de fazer o prédio, já pensa. Por isso eu digo, isso. Analisa toda a estrutura antes. Porque assim, vai muito da empresa que você contrata para poder agilizar muita coisa da sua vida também. Né? Porque nós costumamos pegar e só entregar o serviço quando está pronto. Às vezes a gente precisa se abdicar do almoço para poder terminar o serviço, nós abdicamos. Só que nós não fazemos milagre. Então, se você foi lá, comprou um apartamento sabendo que só tinha uma caixa d'água, você está assumindo o risco... E sem cisterna ainda? E sem cisterna, você está assumindo o risco de que no dia da limpeza vai faltar água e vai demorar para voltar. Tá? Então, um exemplo. Existem condomínios que tem 2 caixas d'água, mas não tem a tubulação feita para fazer esse bypass. Então tem tudo isso também. Então, se você não entende e quer adquirir um apartamento, procura alguém que entenda, se informe para você fazer uma pré-análise. Ou se você já mora e não tem essa estrutura, tem que ter paciência. E aí vai da coletividade. Você falou, a pessoa ela viu que não tinha, ela comprou, ela tá sumindo, porque assim, é uma coisa que tem que ser feita. Não pode falar assim, não vou fazer para não causar transtorno para os moradores. Aí você vai ter uma intoxicação alimentar, vai ter uma transmissão de... É isso que eu falei para aquela síndica aquele dia, você não pode fazer isso. É que eu falei aqui no nosso bate-papo passado.
Porque o síndico, infelizmente, o síndico ele não é o empregado do condomínio. Ele não está ali para agradar os condomínios, ele está ali para cumprir a obrigação dele, que é manter o condomínio íntegro, né? Manutenção em dia, né? Para manter a ordem no condomínio, né? Fazer cumprir o regimento interno, né? E fazer as manutenções. E manter o imóvel valorizado. Que se abandonar o condomínio, o imóvel também perde valor. E cuidar da saúde das pessoas que moram ali. Saúde e bem-estar das pessoas que moram ali. Então, o síndico, ele não é só um morador que levantaram a mão dele lá na Assembleia e você vai ser o síndico. Não, ele é o responsável do condomínio. Escolhida pelos moradores. Escolhido. Então, ele é responsável. Então, ele tem um papel a cumprir. E um deles é esse, cuidar da saúde. Então, quando ele fala assim, tem que fazer a limpeza do caixa d'água, tem que fazer a desetização, que vai também, tem que cuidar, né? Não pode caminhar, o cachorro teu não saia com o cachorro, né? Ou saia antes de fazer e volta depois. Assim, então, é um trabalho em conjunto. Pesquise sobre o produto que vai ser aplicado no seu ambiente, na sua moradia. Lucas, eu preciso fazer uma dedetização dentro do meu apartamento. Peça para a empresa o produto que vai ser aplicado. Você pode ser sensível a algum tipo de produto. Então, pesquise um pouquinho mais. Eu oriento bastante na questão de... Você vai limpar a caixa d'água, né? Peça as fotos, acompanhe. Tá? O síndico já faz esse trabalho, mas se interesse um pouco mais, porque nós estamos tratando da saúde. E tenha um pouco de paciência, porque são trabalhos que trabalham em altura, espaço confinado. A equipe, mesmo sendo treinada, precisa ter um cuidado, e cuidado leva tempo. Sim. Você precisa içar uma escada para dentro da caixa, você precisa fazer uma ancoragem, você precisa trabalhar com cuidado para não trazer danos para o condomínio. Agora, puxar um pouco a sardinha para o JM agora. Eu falei já também aqui, a nossa ideia da conexão administradora, Lucas, é fazer uma espécie de compliance no ramo condominial de Joinville. Porque o que acontece? Nós temos que trabalhar com empresas honestas, idôneas e que cumprem o que prometem. Porque tem muito síndico que não tem como subir lá na caixa d'água. Porque tem condomínio que falou, condomínio que é perfeito. O consultor fez um condomínio onde a escada vai até na caixa d'água. Pensa em tudo. Pensa em tudo. O acesso é fácil. Mas tem condomínio não, você tem que acessar o telhado. Você tem que levar uma escada tua. Não tem escada, tem que levar uma escada de madeira ou uma acesso totalmente, né? De risco. É de risco. E tem síndico que não vai subir no telhado. Por várias razões, até por saúde, né? Não tem condições físicas, né? Ou tem até fobia, né? Que tem condomínio que você fica lá acima, você vai ver todo o telhado e ver a parte... Não tem guarda-corpo. Tem guarda-corpo, então tem que ser uma empresa de confiança. Por isso que é importante, senhor, você falou, chegou lá, né? Isso que vocês fazem, né? Você já manda o vídeo... Manda foto do antes, durante e depois. Tá assim, encontramos assim, estamos fazendo aqui e terminamos, aqui está terminado. Porque se o síndico não pode ir até o local, ele vai verificar pelo vídeo. Então, a hora de contratar uma empresa, tanto para fazer detetização, para fazer limpeza de caixa d'água, a gente tem que procurar muito bem. Então, a gente tem que procurar empresas que trabalham, que sejam credenciadas, né, que sejam registradas, que tenham pessoal registrado, treinado, não capacitado. Permita que trabalhem somente uma pessoa. Sempre tem que ter um vigia de quem está lá dentro fazendo o trabalho. Nunca é só um. Nunca permita a limpeza com somente uma pessoa. A limpeza de caixa d'água, ela trabalha com produto químico também, né? Trabalha com produto químico. E é fechado. Hipoclorito de sódio, 2,5%. Tá? Então, vai ter uma reação química ali dentro. Espaço confinado. Né? Espaço confinado, então tem que ter uma vigia. Tá? Então, peça a documentação, confirme se o pessoal autorizado a trabalhar tem seguro de vida. Não que vai acontecer uma morte dentro do condomínio, não vamos generalizar, mas existe o risco. Nós somos capacitados justamente por isso. Tá? NR33, NR35, para que seja executado um serviço de qualidade. Tá? Mas para isso leva tempo. O pessoal às vezes tem pressa. Mas vai levar tudo isso para fazer o serviço? Leva. Eu preciso içar a escada. Eu não tenho como acessar com pressa um serviço desse, que precisa de um cuidado maior. Tem caixas d'água que é na beira do condomínio. Você vai trabalhar, entrando na caixa aqui, você vai ver o chão lá, 30 metros de... Por outro lado também, são 2 dias no ano só, né? Que vai passar por esse perrengue. Isso mesmo. E vai ter água com qualidade durante o ano todo. A pessoa poder pegar a caneca lá na torneira da casa ali
E fala assim, e a água de Joinville, cara, a água de Joinville é muito boa. Excelente. Eu sei porque eu vim do Paraná há 20 anos atrás, né? E a água daqui é muito boa. A água de Joinville é excelente. A água muito saborosa. Então, assim, então a caixa d'água tem que estar limpa mesmo. Tem gente que prefere água mineral, né? Também é uma escolha, ter para casa. Mas você põe na tua panela a água. Você não bebe, mas tu lava a tua louça. Tu escova o teu dente, né? Isso. Tu lava a tua mão, aquela água, né? Você toma um banho, né? O banho que você toma já nos seus poros. Então, banho, passa no rosto, né? A água ela vai estar em contato contigo, não tem como você ficar imune a ela. Então, a questão da higienização da caixa d'água, assim, é tão vasto quanto o controle de pragas, visando somente a saúde e evitar a proliferação de doenças através daquele ambiente, que seria, no caso, ou o condomínio em geral, evitar um inseto, um roedor, quanto na caixa d'água, as mesmas circunstâncias, porque geralmente uma cisterna está num espaço confinado, que é úmido, escuro, então vai ter insetos, então você precisa fazer esse controle. Sim, perfeito. Ô, Lucas, agora assim, para a gente terminar, a conversa está muito boa, mas nós temos que terminar, né? Porque senão nós vamos ficar aqui até meia-noite. O bate-papo tá legal pra caramba. Assim, ó, a empresa de vocês têm algum tipo de plano, assim, para não ficar caro o condomínio fazer? Para ele poder se programar, tem um tipo de plano que vocês oferecem para a empresa? Nós temos um plano anual, tanto na parte de controle de pragas e roedores, quanto para a caixa d'água, tá? Esse plano ele é dividido em parcelas para que fique suave para os condôminos, né? Nesse contrato já vem um planejamento anual, isso eu acho fantástico. Por quê? Um exemplo, em janeiro você vai ter todas as datas de atendimento da JM Controle de Pragas lá no seu condomínio. Então isso facilita a vida do síndico, porque você já tem programado, você já consegue botar no cronograma anual do prédio, você consegue um desconto que você está fechando um pacote e consegue pagar parcelado. Tá? Então é uma... E atende todas as normas e... Todas as normas, todas as documentações vão ser enviadas para vocês, tá? Importante, não vai ser enviada uma documentação para o ano inteiro, porque não é permitido. A cada 6 meses vai ser enviada a documentação, tá? Então, iniciou o contrato, fez a primeira aplicação, você vai receber a documentação. Depois de 6 meses a documentação é renovada, tá? Então, o cronograma anual, ele é fantástico, você não vai ter problema com incidência de insetos, tá? Uma coisa importante, Emerson, cada aplicação que é feita é aplicado um produto diferente, tá? Porque o inseto, ele cria uma resistência sobre alguns produtos. Então, isso é importante também, porque no cronograma anual nós conseguimos ter essa dimensão. Porque se você hoje contrata a JM Controle de Pragas e daqui 6 meses contrata outra empresa e não tiver essa comunicação para saber que produto foi passado, pode ser passado o mesmo produto, não vai ter o mesmo efeito que teve na primeira aplicação, que criou a resistência no inseto, tá? Então, o planejamento anual, assim, ele traz um conforto geral, tanto para os condôminos quanto para o síndico, e uma eficiência da JM Controle de Pragas, né? Não, legal. Eu vou deixar o contato de vocês aqui na descrição do vídeo depois, tá? Perfeito. O telefone, tem o website também? Tem. Tem o site, o contato ali, o pessoal poder ligar. Site, Instagram, Facebook, tem materiais bem então, legais lá. Colocar depois ali no rodapé. Perfeito. É isso, cara. Né? Tu tem mais alguma... Não. Tem, né, irmão? Você tem, eu sei que você tem, mas não faça. Até dúvida tem, né? Mas não vamos perguntar. Não faça. Vamos deixar pra próxima. Não faça. Lucas, obrigado aí pela colaboração, pela visita aí. Foi muito proveitoso, cara. Muito bom. Obrigado. Beleza, então. Valeu, obrigado aí. Tchau. Tchau pra todos. Até mais.